Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar O Som do Silêncio, de 2020. It's just a dream. Toda temporada de prêmios tem aqueles filmes que são inicialmente desprezados como possíveis concorrentes, mas que ganham impulso no momento certo e acabam sendo reconhecidos com indicações pela academia. É exatamente isso que aconteceu com O Som do Silêncio, uma produção distribuída pela Amazon que é uma queridinha do público e veio vencendo prêmios da crítica em grande quantidade nos últimos meses. Apesar de ser uma produção sem grandes recursos, o filme realmente tem um poder de conexão com o público muito forte, me surpreendeu muito positivamente e traz alguns elementos que ajudam a explicar esse sucesso. Yo, you sound checked yet? No, not looking forward to it. Terrified. Half my shit is broken now. O primeiro elemento poderoso desse filme é a empatia estabelecida entre o protagonista e o espectador. O Ruben é um baterista de uma banda de rock que começa a perceber uma perda importante na audição. Uma consulta ao médico confirma a gravidade da situação, com um comprometimento maior do que 80% da capacidade dele de ouvir. E o pior, a única intervenção possível seria uma cirurgia, mas que é cara e com resultados questionáveis. O filme se apresenta como uma típica história de superação a partir desse protagonista. É fácil embarcar nesse drama, sentir as dores emocionais do personagem, ainda mais se a gente considerar o quanto a audição é importante para um profissional que trabalha com música. Mas é justamente aí que a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Ooh, look at me, I'm not going back that fucking place, okay? I know. Well, then fucking support me! How's about that? Fucking support me, Lou! Huh? You don't want to be here? Of course I do. O roteiro não vai pelo caminho mais fácil de representar o Ruben como um coitadinho, alguém talentoso e cheio de virtudes acometido por uma tragédia. Ele tem seus problemas assim como qualquer pessoa, tem um passado de vício em drogas pesadas, fez escolhas erradas na vida, não lida necessariamente bem com a situação, nega a própria condição e prejudica seu relacionamento com a Lou, a namorada com quem ele divide um motorhome. É um personagem, portanto, em várias camadas, não maniqueísta, que consegue estabelecer uma relação mais autêntica com o espectador. Você não se conecta com ele apenas por essa questão específica da surdez, e sim por todo esse contexto. E o momento mais eficiente para aprofundar os conflitos psicológicos do Ruben acontece na segunda parte do filme, quando ele se isola em uma comunidade que aceita pessoas em situação semelhante. Ali ele encontra um choque de realidade, tem a necessidade de adaptação e começa a conhecer mais profundamente os desafios que vão se interpor para a continuidade da sua própria vida. Esse é um momento super introspectivo, catalisado pelo administrador daquele local, o Joe, interpretado pelo ator Paul Raci, indicado inclusive pela academia na categoria de melhor ator coadjuvante. As you know, everybody here shares in the belief that being deaf is not a handicap, not something to fix. It's pretty important around here. And my house is a house built on that belief and built on trust. And when that trust is violated, things happen. E a qualidade do Paul Raci nesse trabalho não vem apenas dos talentos dele como ator. Ele é filho de pai e mãe surdos, tem profunda intimidade com a linguagem de sinais e esteve envolvido diretamente com a peça de teatro Children of a Lesser God, que inclusive virou um filme indicado ao Oscar no ano de 1986, Filhos do Silêncio. A atriz Marlee Matlin, inclusive, venceu na categoria de melhor atriz justamente por esse trabalho e é até hoje a única atriz surda a receber um Oscar na história da academia. Certamente todos esses elementos e essa experiência acumulada ajudaram e muito na construção do seu personagem, já que ele consegue absorver as particularidades sociais e comportamentais desse grupo de pessoas. All I want you to do is just sit.
All I ask is if and when you cannot just sit, you turn yourself to the pen and paper that I'm going to supply for you, and I want you to write. Gente, e já que eu tô falando de atuação, uma das coisas mais impressionantes desse filme é o trabalho dedicado e atento de Riz Ahmed. Merecidamente ele foi indicado ao Oscar de melhor ator e inclusive é o primeiro muçulmano da história a conseguir isso. Além de estar incrível nesse conflito psicológico do personagem, ele teve aulas de bateria durante 7 meses até ficar pronto para o papel. Durante a maioria das cenas, ele usou tampões de ouvido intra-auriculares para ter maior realismo de sensações e mergulhou verdadeiramente na comunidade de surdos para entender melhor o seu estilo de vida. Afinal de contas, a linguagem de sinais é apenas um dos elementos necessários para entregar o trabalho de uma forma mais complexa. Eu diria inclusive que esse é um dos melhores trabalhos masculinos de toda a temporada, e se não fosse Chadwick Boseman em A Voz Suprema do Blues, ele poderia ser apontado como um dos favoritos ao Oscar desse ano. Durante uma coletiva de imprensa no Festival de Toronto em 2019, ele comentou um pouquinho sobre a preparação dele para esse papel. It was a big, intensive journey of preparation, but it was a joy, it was enriching, and I'm just feel really privileged to have been guided through that journey by these mentors and the generosity, in particular, of the deaf community, and allowing us to share a piece of their culture. Outro ponto absolutamente espetacular desse filme é o trabalho do som. Para vocês terem uma ideia, a mixagem demorou 23 semanas para ficar pronta, mais do que qualquer outro aspecto do filme. As filmagens, só para vocês terem uma ideia e uma base de comparação, duraram apenas 4 semanas. O som nesse filme é um trabalho não só extenso, como também criterioso, já que o áudio é um elemento crucial para o próprio desenvolvimento da história. A proposta sempre foi oferecer uma experiência sonora inédita, e isso passou inclusive por testes feitos em crânios que pudessem dar uma melhor ideia de como os sons são percebidos pelo Ruben em cada etapa da jornada dele. Foi quase uma investigação científica também. Por tudo isso, já fica aqui a dica. Valorize esse trabalho sonoro assistindo o filme num ambiente silencioso e com um bom equipamento de som, ou então com fones de ouvido de boa qualidade. But in order to create that, it took a huge amount of experimentation. It was really a pure creative journey, but a massive journey, and it took a real leap of faith to say we can do this, we can create something that is sonically different. Esse aí que você viu falando é o diretor do filme, o Darius Marder. Foi o primeiro longa de ficção da carreira dele que teve muita dificuldade de viabilizar o projeto. Nenhum grande estúdio queria apostar num roteiro sobre deficientes auditivos, ou não via um caminho claro de sucesso para o projeto. A maior parte dos cenários são controlados e até por isso o filme foi gravado em sequência cronológica, mas para quase todas as cenas eram feitas só 2 tomadas de cada plano, para economizar tempo mesmo. Limitações típicas do cinema independente, mas que felizmente foram reconhecidas pela academia. My name's Ruben. I'm an addict. I have 4 years clean now. I'm sorry I don't talk sign language. A força desse filme vai muito além da questão da surdez. O Som do Silêncio é também uma poderosa história sobre mudança, adaptação, aceitação e continuidade. Um filme criterioso e dedicado, justamente reconhecido pela academia, com indicações em 6 categorias. E olha, recomendadíssimo. Tu souris et moi je pleure. Toi, tu t'en vas. Moi, j'ai des mers. Le ciel est plus pur. Là-bas, vers les airs. E para você que está me assistindo aí, qual é a sua opinião sobre esse filme? Também é um dos seus favoritos? Faz o seguinte, usa o espaço dedicado aos comentários aqui embaixo no próprio YouTube para deixar a sua opinião sobre o filme e também sobre essa análise. Não deixa também de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho.
A gente segue analisando todos os filmes indicados na categoria de melhor filme nessa temporada 2020/2021 e o próximo título é outro desses que vem crescendo na hora certa: Bela Vingança. E atenção, dia 25 de abril eu vou receber 2 convidados muito especiais para a gente acompanhar a cerimônia do Oscar na íntegra naquela live que já é tradicional aqui do canal. Espero vocês!